E eu estava esperando um telefonema hoje pela manhã para descer para Santa Catarina uma reunião. Daqui a pouco veio no meu WhatsApp um texto dizendo o seguinte: pastor, não precisa vir, nós vamos conversar contigo por telefone. Era um outro pastor do Rio de Janeiro, estava indo para Santa Catarina, eu do Paraná para Santa Catarina para a gente fazer uma reunião. Ele falou: se não é necessário, a gente vai conversar por telefone. Bom, antes eu tinha bem cedinho marcado uma reunião. E aí o irmão diz: olha, não vamos poder fazer a reunião, surgiu um problema assim, estamos cancelando. Daí a pouco o Eduardo disse: escuta, vamos para Campinas? Eu não. O que eu vou fazer Campinas? Né? E já tinha entrado as duas mensagens cancelando as minhas reuniões. Minha viagem é a reunião da manhã. E aí eu perguntei para ele: então vamos. Eu não sei porquê, mas eu estou aqui. Não tinha a mínima ideia de estar aqui, mas graças a Deus nós estamos aqui, bons irmãos. E eu soube que a primeira reunião, o primeiro culto de homens, né? Primeira reunião de homens. Graças a Deus pela sua vida. Você é uma pessoa especial, você é uma pessoa extraordinária, maravilhosa. Você é a expressão do coração, da mente divina. Você nasceu no dia que Deus determinou que você nascesse. Você vive nos dias que Deus disse que você deveria viver, para que você pudesse fazer diferença, graças a Deus. Para quem não me conhece, eu sou pastor em Curitiba, de uma igreja chamada Comunhão Cristã Abba. Abba, pai, papai, paizinho. Comunhão Cristã Abba. Antes de Jesus, os judeus referiam-se a Deus como se fosse Ele. Ele. O mais próximo que o judeu se achava de Deus é que eles eram filhos de Abraão, e Abraão era amigo de Deus. Então nós somos filhos do amigo de Deus. Mas de repente surge um jovem caminhando pelas estradas poeirentas da Palestina e referia-se a Deus como Abba, pai, papai. Os fariseus, escribas, saduceus, doutores da lei olhavam para ele e diziam: você não pode chamar Deus de pai, isso é blasfêmia. E Jesus dizia: não, ele é pai, papai, Abba, paizinho. E a Bíblia Sagrada diz que eles crucificaram Jesus porque tinham inveja de Jesus, porque Jesus chamava Deus de pai. A única vez que Jesus chamou Deus de Deus foi quando ele estava na cruz. Pense comigo. Vocês trouxeram o cérebro? Ok? Trouxeram o cérebro? Então vamos estudar a Bíblia. Vamos aprender a Bíblia. Jesus foi crucificado que horas? Colocaram ele na cruz? Às 9 horas da manhã. Ok? Às 9 horas da manhã colocaram ele na cruz. Ele ficou na cruz das 9 horas da manhã até o meio-dia. Ao meio-dia, a Bíblia Sagrada diz que Deus Pai pegou todos os seus pecados. Quantos? Todos. Todos os seus pecados. E de toda a humanidade, de Adão até o último ser humano que nasceu na face da terra antes da vinda de Cristo, todos os pecados, e colocou sobre Jesus. Juntamente com todos os pecados, colocou todas as doenças, dores e enfermidades, tudo sobre Jesus. Ao meio-dia. E a Bíblia diz que nesse instante houve trevas. Vocês se lembram que quando Jesus nasceu, era noite, e a noite se fez dia, uma grande luz raiou, iluminou as trevas. Agora que ele está morrendo, o dia se faz noite. E ficou escuro do meio-dia até as 3 horas da tarde. Porque agora o pai não podia olhar para o filho, porque o meu pecado, o seu, o nosso, estava sobre ele. E a Bíblia diz que o pecado faz separação, divisão entre o homem e Deus. E nesse instante, então, Deus vira a face, vira o rosto, para não olhar para Jesus. E nesse instante, pela separação que Jesus estava tendo do Pai, pela primeira vez na existência eterna, Jesus diz: Elohim, Elohim, lama
sabachthani. Deus meu, por que você me desamparou? A única vez que Jesus chamou Deus de Deus. Todas as outras ele chamava de pai, papai, paizinho, pai, papai. E o nome da nossa igreja é Comunhão Cristã, pai, papai, paizinho. Estamos completando agora 25 anos, próximo ano, 25 anos de ministério. Na verdade, nós começamos há 2000 anos atrás com Jesus Cristo. Nós somos extensão do ministério de Jesus. Mas como igreja local organizada, temos 25 anos. E temos lá um grupo que se reúne conosco lá. Grupo de gente boa, gente curitibana, que fala leite quente, da dor de dente, tá? É o nosso sotaque. Mas uma igreja gostosa, abençoada. Nós louvamos a Deus pela nossa igreja, pelo nosso ministério. Este ano, de janeiro até agora, nós tivemos nos nossos cultos de sábado e domingo, nós já tivemos 1.600 conversões este ano, nos nossos cultos. 1.600 conversões. Ontem fizemos recepção de novos membros. Recebemos 200 e poucas pessoas ontem, como novos membros da nossa igreja. Devemos receber este ano perto de 800, 900 novos membros este ano. Nós louvamos a Deus, porque Deus é bom. Deus é bom. Algumas pessoas perguntam para mim, Pio, como que sua igreja cresce tanto? Por que esse ministério é tão importante, tão relevante? O que vocês fazem? Eu digo, não sei. Não sei não. Mas eu tenho certeza que há 80 anos atrás, 100 anos atrás, alguns missionários foram enviados por Deus nesta região. E alguns deles sepultaram seus filhos com 5 anos de idade, com 10 anos de idade, com malária, com febre, com doenças daquela época. E eles oravam e clamavam a Deus, dizendo, Senhor, salve essa região, salve esse povo. E hoje nós estamos colhendo o resultado da oração desses homens do passado. Você sabia que você é resultado de oração? Alguém orou por você? Alguém clamou a Deus? Somos resultados de oração. Graças a Deus, estamos ali em Curitiba. Eu sou casado, não sei quantos anos. Esses dias brincando com minha esposa, né? E aí perguntaram, Pio, quanto tempo você é casado? Minha esposa do lado. Isso não se pergunta para 40. Né? Como que é perguntar para você, perto da sua esposa, quantos anos você está casado? Você lembra? Sei lá. E aí eu chutei, falei, uns 25, 26. A esposa do lado, claro que não. Não. É que é tão bom, tão ótimo, que o tempo passou tão rápido que eu nem percebi. Eu saí um pouquinho de lado para ter gente e tal. Nós somos casados, temos 3 filhos, todos casados. O filho mais velho, o Derek, ele é casado, tem 2 filhos. Ele é engenheiro civil. O filho do meio, o Rômulo, casado. A esposa tem uma filhinha, eles têm uma filhinha. E está grávida de um menino, né? Então agora 2 filhos. E a minha filha, casada, ela é engenheira ambiental. Ela é casada e daqui a pouco está chegando o filho também. Né? Então estamos ficando velhos. Né? Eu digo para minha esposa, você está ficando velha. Né? Vovó, eu nem tanto, né? Eu nem tanto. Nós louvamos a Deus pelo amor de Deus, pela graça de Deus e pelo favor de Deus. Amém, amados? Amém. Nós estamos vivendo, nós brasileiros, estamos vivendo um tempo maravilhoso, um tempo extraordinário. Eu não sei se você consegue perceber, eu não sei se você consegue ler a movimentação celestial, a movimentação espiritual. Algo divino, algo de Deus está acontecendo. Deixa eu provar para você. Existem 2 escolas, 2 correntes de estudos que estudam os tempos e as épocas. E quando nós falamos sobre profético, palavra profética, uma das principais características do ministério profético é discernir as épocas, discernir o tempo. Você sabe que existem 3 aspectos proféticos na Bíblia. Existe o ofício profético,
Por isso que a Bíblia diz que os profetas duraram até João Batista. Falando de ofício profético. Daniel, Samuel, ofício profético terminou com João Batista. Ele foi o último profeta. Depois de João Batista permanece o dom de profecia e o ministério profético. Então são três coisas: ofício profético, dom de profecia e ministério profético. O dom de profecia, Paulo escrevendo na sua carta à igreja de Corinto, ele diz que todos podem profetizar. Quantos? Todos. Todos nós podemos profetizar. Isso refere-se ao dom de profecia. Coríntios capítulo 11 fala sobre o dom de profecia. Todos podem profetizar. Mas a Bíblia fala sobre o ministério profético, que é diferente. O ministério profético está dentro dos 5 ministérios: ministério apostólico, ministério profético, ministério de evangelização, ministério de ensino e ministério pastoral. São 5 os ministérios na vida da igreja. 5 ministérios. E o ministério profético é um dos 5 ministérios. Um dos 5 ministérios. E uma das funções do ministério profético é discernir o tempo, as épocas, perceber o relógio de Deus, o movimento de Deus, o que está acontecendo. Existe uma escola então que coloca os anos de Adão até Jesus. E de Adão até Jesus passaram-se 4.000 anos. Quanto? 4.000. A Bíblia Sagrada diz que um dia para Deus é igual a 1.000 anos. 1.000 anos é igual a um dia. Então de Adão até Jesus, 4 dias. Ou de Adão até Jesus, 4.000 anos. Ok? 4.000 anos. Existe uma escola chamada calendário gregoriano. O calendário gregoriano, ele pega de Jesus e volta até Adão. Existe uma outra escola chamada Anno Mundi, que pega de Adão e vai até Jesus, contando os anos. Como que eles contam esses anos? Olha, a Bíblia diz que fulano nasceu e morreu com tantos anos. O seu filho nasceu e morreu com tantos anos. Eles vão calculando, e mais ou menos eles têm ali uma informação. O interessante é que o calendário que começa de Adão até Jesus, o que começa de Jesus até Adão, eles não concordam nas épocas do nascimento dos seus personagens bíblicos. Por exemplo, tem um camarada chamado Arfaxad. Isso está lá na Bíblia, está lá em Gênesis capítulo 11. Arfaxad nasceu em um calendário no ano 2238 a.C. E no outro calendário ele nasceu em 1658 a.C. Não bate. Por quê? Porque é muito difícil você precisar, é muito difícil você contar. Deixa eu dar um exemplo. O João, a Bíblia diz, João é João qualquer nome, fulano de tal, João, ele morreu, por exemplo, em 2017. E o filho dele começou a reinar no lugar dele, de 2017 até quando ele morreu. Percebe que o ano de 2017 é contado como um ano do reinado do João e um ano como o reinado do seu filho? Um ano é contado 2 vezes. Então é difícil saber exatamente. Mas, vocês estão sentados? O único personagem na Bíblia, o único personagem na Bíblia, que os 2 calendários, que as 2 escolas batem o mesmo ano que ele nasceu, chama-se Abraão. E Abraão, segundo os 2 calendários, ele nasceu em 1948 depois de Adão, ou 1948 antes de Cristo. Abraão é o único personagem que bate o ano das 2 escolas, dos 2 calendários. E a tua Bíblia Sagrada diz que quando Abraão tinha 70 anos, quantos anos? 70. Deus disse para ele: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Fazendo um parênteses aqui. Abraão, sim, estou aqui. Sai da sua casa. Ok, eu sei qual é a minha casa. Sai do meio da sua parentela. Sim, eu sei quem são os meus parentes. Sai da sua terra. Sim, eu sei onde é a minha terra. E vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus, tudo aquilo que eu sei, o Senhor repetiu para mim.
É aquilo que eu não sei, o Senhor não disse? Sabia que Deus trabalha conosco assim? Muitas vezes Ele fala com você sobre tudo aquilo que você sabe. Sobre o seu trabalho, sobre os seus anelos, sobre a sua família. E aquilo que você não sabe, Ele não diz. Pergunta para mim, por quê? Não, pergunta com força. Pergunta por quê? Porque Deus, Ele só caminha com aqueles que exercem fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Se você tirar a fé do justo, ele morre. O justo vive pela fé. Se você tirar a fé do crente, ele morre. Ele precisa da fé para viver. Ele tinha 70 anos, ele sai da sua terra. É interessante que Jesus nasceu, foi crucificado, morreu, sepultado, ressuscitou e foi elevado, está sentado à direita do Pai. Jesus ressuscitou e 40 dias ele ficou aqui na terra, depois de ressurreto. 40 dias. Ele foi levado aos céus, 10 dias depois o Espírito Santo foi dado. Por isso que era Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição de Jesus, então o Espírito Santo foi dado. 70 anos depois da ascensão de Cristo, 70 anos depois, Jerusalém foi invadida, Jerusalém foi tomada, Jerusalém foi destruída, Jerusalém foi queimada a fogo, e não ficou pedra sobre pedra que não fosse destruída, derrubada. 70 anos depois. Na nossa época, na nossa era de Cristo até agora, nós estamos contando 2018. 2018 da nossa era, da nossa época. Alguns estudiosos judeus, rabinos, eles pegaram o Pentateuco. O que é Pentateuco? Os primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Número, Levíticos, Número e Deuteronômio. 5 livros da Bíblia. 5 primeiros livros da Bíblia. Eles pegaram cada versículo e contaram como se fosse um ano. Ou seja, Gênesis 1:1, ano 1. Gênesis 1:2, ano 2. Gênesis 1:3, ano 3. E eles foram contando cada versículo de Gênesis, de Êxodo, de Números, de Levíticos, de Números e de Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 30. Deuteronômio capítulo 30. O versículo 3 diz assim: então o Senhor, o seu Deus, trará restauração a vocês, terá compaixão de vocês e os reunirá novamente de todas as nações por onde os tiver espalhado. Moisés está escrevendo uma palavra de Deus sobre a nação de Israel. Eles tinham saído do Egito, estavam atravessando o deserto, não ainda haviam atravessado o Jordão, ainda não tinham entrado em Canaã, ainda não era uma nação formada, constituída. Esta palavra já foi liberada. Vocês se tornarão uma nação, um dia vocês serão espalhados, e um dia vocês serão ajuntados novamente. Quando que eles foram espalhados? 70 depois de Cristo. Quando? 70 depois de Cristo. Quantos anos tinha Abraão quando foi chamado? 70 anos tinha Abraão quando foi chamado. 70 depois de Cristo, eles foram espalhados. Se nós somarmos cada versículo de Gênesis até esse texto de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 3, nós temos 5.708 anos. 5.708 anos. E se somarmos o ano do calendário de Adão até Jesus, de Jesus até os nossos dias, 5.708 equivale ao ano de 1948 do nosso calendário. Tem muita matemática ou não? Estão me acompanhando? 1948. Agora pense comigo. Quando foi que Abraão nasceu? No calendário gregoriano? 1948.
depois de Adão, ou antes de Cristo. Quando foi que ele nasceu? 1948. Quando foi que se cumpriu este versículo de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 3? Em 1948, na nossa época. Agora, 1948. O versículo diz que ele, Deus, iria reunir novamente o povo de Israel. Que povo? O povo que 70 depois de Cristo, no ano 70, foi espalhado. Como foi que Deus uniu esse povo? A história diz que um homem chamado Oswaldo Euclides de Souza Aranha, um advogado, político, diplomata brasileiro, ele estava presidindo a primeira sessão especial da Assembleia Geral das Nações Unidas. Ele era o presidente da Assembleia Geral das Nações Unidas. E naquele dia, eles estavam votando. Votando o quê? Nós vamos reconhecer Israel como uma nação ou não vamos reconhecer Israel como nação? Um grupo votou dizendo: nós vamos reconhecer. O outro grupo disse: nós não vamos reconhecer. Somaram seus votos e deu um empate. A mesma quantidade que disse: vamos reconhecer Israel como nação, disse: não vamos reconhecer Israel como nação. Oswaldo Aranha, um brasileiro, presidente desta sessão ali da ONU, da Assembleia Geral da ONU, ele tinha que votar. O voto dele é um voto Minerva, um voto para desempatar. E Oswaldo Aranha votou dizendo: nós reconhecemos Israel como nação. Quem que deu esse voto? Um brasileiro. Quem que deu esse voto? Um brasileiro. E a Bíblia Sagrada diz: eu abençoarei aqueles que te abençoarem. A nação brasileira, através de Oswaldo Aranha, abençoou a nação de Israel, e a nação de Israel passou a ser nação reconhecida em 1948. Em 1948. Se nós somarmos 70 anos depois de 1948, quanto que dá? 70 mais 1948? Dá 2018. Que ano que nós estamos? 2018. Meu Deus! Você começa a perceber o que está acontecendo nos ares? É forte. Você começa a perceber a movimentação celestial. Você começa a perceber o que Deus está fazendo. Tem um homem nos Estados Unidos chamado Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Se você ouvir o que a Rede Globo fala sobre ele, você vai achar que ele é um feiticeiro bruxo. Mas se você ouvir o que os norte-americanos dizem sobre ele, diz: yes, é o nosso presidente. Um camarada que começa o seu dia lendo a Bíblia. Um presidente que começa o seu dia orando. Um presidente que disse: eu vou colocar em Jerusalém a embaixada norte-americana, porque eu reconheço que em Jerusalém, Jerusalém é a capital de Israel, e não Tel Aviv. E não Tel Aviv. Isso tem um significado, irmãos, explosivo. Explosivo. Porque a Bíblia Sagrada diz que nós devemos orar pela paz de Israel. Não. A Bíblia diz que nós devemos orar pela paz de Jerusalém. Jerusalém é a cidade de Davi. Jerusalém é a cidade do escolhido de Deus. Jerusalém, Deus disse: ali eu colocarei o meu nome para todo o sempre. Em Jerusalém. Não importa o seu partido, se você é esquerda, se você é comunista, se você... Não quero saber. Não quero saber. Eu só quero saber uma coisa: você precisa amar e crer na Bíblia. Se você ama e crê na Bíblia Sagrada, o que aconteceu nas eleições deste ano no Brasil é simplesmente inexplicável. Como que um homem se candidata sem dinheiro,
partido desse tamanho, ninguém dava crédito para ele. Quando perguntaram qual que é o tema, qual que é o lema da sua candidatura para a gente divulgar, meu lema é: e conhecereis a verdade vos libertará. Não, para de brincadeira. Nós estamos falando de política, estamos falando de coisa séria. Eu quero um tema para impactar a nação brasileira. E conhecereis a verdade vos libertará. Com isso você não vai ganhar as eleições, então não ganho. Mas esse é o meu tema. E conhecereis a verdade vos libertará. Você perdeu uma chance de dizer amém. Amém! Não bastando isso, sem dinheiro. Não bastando isso, em casa, doente se recuperando. Não bastando isso, a imprensa tentando destruí-lo de qualquer jeito. Não bastando isso, não foi nenhum debate. Não bastando isso, ganhou as eleições. Como eu disse, não importa o seu partido, mas você consegue ver profeticamente o que está acontecendo no Brasil? Você consegue perceber profeticamente o que está acontecendo na nação brasileira? Porque há 70 anos atrás, um homem votou a favor da nação de Israel, e a Bíblia diz: se vocês abençoarem Israel, vocês serão abençoados. Glória a Deus. A nação brasileira recebeu hoje, esse ano, uma demonstração de bênçãos. De bênçãos. Prepare-se. Se você é empresário, prepare-se. Comece a treinar os seus funcionários. Comece a pensar em crescimento. Comece a pensar em expansão. O seu negócio vai crescer, a sua empresa vai crescer, o Brasil vai crescer. Nós sairemos dessa estagnação econômica, nós sairemos dessa política corrupta, nós sairemos desse mandatarismo que existe no Brasil para uma nação de crescimento, uma nação de primeiro mundo, uma nação de conquista, porque a nação brasileira será a maior nação evangélica do Brasil. Será assim. Se você acreditar, vai ser assim. Se você não acreditar, vai ser assim. Se você acreditar, você participa. Se você não acreditar, você vai ficar assistindo. Mas que vai acontecer? Vai acontecer. Olha esses dardos proféticos. Olha esses números proféticos. Olha isso que está acontecendo, amado. Que coisa extraordinária. De repente você diz assim: pastor, como eu posso me preparar para esse tempo? Como eu posso me preparar para essa conquista? Se você disser o nome do nosso inimigo, do nosso adversário, eu vou dar um daqueles brindes ali para você. Diga o nome do nosso inimigo. Hã? Não, o nosso inimigo. O que a Bíblia diz? Qual é o nome do nosso inimigo? Não é o diabo. Qual que é o nome do nosso inimigo? O mundo? Não é o mundo. Qual que é o nome do nosso inimigo? A carne? Não é a carne. Pronto, já está derrotado. Você não sabe o nome do seu inimigo? O nome do nosso inimigo chama-se falta de conhecimento. A Bíblia diz em Osés capítulo 6: meu povo perece, meu povo é destruído por falta de conhecimento. Esse é o nosso inimigo. A falta do conhecimento. O ignorar, o desconhecer é que nos derrota. Quer ver uma coisa? Ninguém vai para o inferno porque pecou. Aleluia. Lá em Curitiba eu brinco e digo assim: meu Deus. Pense comigo. Um tal de Adão, uma tal de Eva. Não tem mulher aqui, né? A culpada foi Eva. Não foi Eva. Ela que pegou primeiro. Se tivesse mulher aqui, eu não falaria isso. Okay? Mas já que não tem nenhuma mulher aqui, pode falar. Quem pegou foi Eva e Adão.
que Adão e Eva pecaram e você tem que pagar a conta? É justo isso? Não, não é. Não é. Eu nem conhecia esse tal de Adão, nem conhecia essa tal de Eva, que viveu há 6.000 anos atrás. Agora eu herdei o pecado deles, eu herdei a maldição deles, eu herdei a desgraça que eles colocaram no mundo. O que eu tenho a ver com isso? Deus! Deus, se eu tiver que pagar essa conta, o Senhor Deus não é um Deus injusto. E Deus concordou comigo e disse: é verdade. Se você tiver que pagar essa conta, eu, Deus, sou injusto. Então vou fazer o seguinte: você não tem que pagar essa conta. Meu filho, Jesus Cristo, vai pagar essa conta. Jesus veio e morreu. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tirou ou não? Sim. E por que você está pregando contra o pecado então? Meu Deus. Por que quando nós falamos de santidade, nós achamos que santidade é não pecar? Sabia que santidade não tem nada a ver com pecado? Ei, meu povo perece porque falta conhecimento. Eu posso mexer com você? Posso? Posso tirar você da sua zona de conforto, da sua área de conforto? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. E Jesus Cristo veio para nos salvar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Todo aquele que nele crê não perece. Todo aquele que nele crê não perece. Você não perece nas suas finanças, você não perece na sua saúde, você não perece na sua profissão, você não perece nos seus sonhos, você não perece nos seus projetos, você não perece porque você tem Jesus. Quem tem Jesus não perece, mas tem a vida eterna. Filho, quem é que perece então? Aqueles que rejeitam o Salvador. As pessoas perecem por não aceitar a salvação, não aceitar o Salvador, não aceitar o perdão, não aceitar a remissão dos pecados. Estes é que perecem. Vocês conseguem projetar algum versículo aí na tela ou não? E como? Entra para mim, Romanos, capítulo 5. Vocês estão comigo ainda? Amém. Estão muito cansados? Não. Eu devo estar mais cansado que vocês, né? Eu viajei e vocês não viajaram. Romanos, capítulo 5. Coloque o versículo 19 para mim. Romanos 5, 19. Vocês conseguem ler aí, não? Romanos 5, 19. Ah, meu Deus do céu. É um luxo só, hein? Eu estou aqui tentando achar minha tela está ali na frente. Aleluia. Romanos 5,19. Por quê? Como pela desobediência, 19, isso. Porque como pela desobediência de um só homem. Desobediência de quantos? Que homem que a Bíblia está falando? Adão. Porque pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores. Assim pela obediência de um. Obediência de quantos? Um. Você sabia que vida cristã e igreja não tem nada a ver com a sua obediência? Meu Deus. Tirei o seu chão. Não fique bravo comigo. Olha o que está escrito na Bíblia. Olha o que a palavra de Deus diz. Porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores. Pelo pecado de Adão entrou a morte, entrou guerra, entrou droga, entrou vício, entrou prostituição, entrou adultério, entrou câncer, entrou AIDS, entrou corrupção, desgraça. Pelo pecado de um. Nisso você crê. Nisso você crê. O pecado de Adão gerou a miséria na humanidade. Nisso você crê. Mas olha o que o texto diz. Assim, pela obediência de um. Obediência de quem? De quem? De Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia.
assim pela obediência de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Muitos serão feitos justos. Eu sou feito justo pela obediência de Jesus, por crer que Jesus obedeceu, crer na obra dele. Isso me faz justo. Não é a minha obediência que me justifica, é a obediência de Jesus. Não é o meu pecado que me condena, é o pecado de Adão. Meu Deus. Como é que você se torna justo? Fazendo tudo certinho? Não. Recebendo a obra de Cristo na sua vida. Crendo em Cristo Jesus. Crendo que Ele te justificou. E o que é ser justo? O que é ser justo? Deixa eu explicar para você. Imagina que esse tapete lindo que está aqui seja um lugar, uma posição, um estado, um status, ok? Estão comigo? Esse tapete aqui, uma posição, um lugar, um estado, um status. Adão e Eva foram colocados neste lugar, foram colocados aqui. Quando eles desobedeceram a Deus, vimos o texto pela desobediência de um. Quando eles desobedeceram a Deus, eles saíram dessa posição, desse estado. Quando Deus veio encontrar com Adão ao entardecer, que pergunta que Deus fez? Adão, o que Deus perguntou? Adão, o que foi que você fez? Foi isso que Deus perguntou? Não. Deus perguntou o quê? Adão, onde você está? O correto não seria Deus ter perguntado: Adão, o que foi que você fez? Mas Deus perguntou: Adão, onde você está? Por que Deus perguntou a Adão onde você está? Porque Adão não estava no lugar, no estado, no status que Deus o havia colocado. Adão já estava fora. Adão, onde você está? Por que você não está aqui? Onde você está? Por que você não está onde eu coloquei você? É onde Deus havia colocado Adão, num lugar chamado justiça. O que é justiça, Pi? Justiça é um lugar. Justiça é o lugar perfeito. Justiça é o lugar reto, íntegro. Justiça é o lugar onde Deus colocou o homem. Isto é justiça. A palavra justiça na Bíblia não tem nada a ver com a justiça dos homens, do nosso direito. Quando alguém mata uma criança num acidente, os pais da criança dizem assim: eu quero que a justiça seja feita. Não é assim que eles dizem? Não. Os pais não querem a justiça, eles querem o juízo. Meu Deus. Eles querem a condenação, eles querem a prisão. Mas eles não sabem o que estão falando. Eles dizem: eu quero que a justiça seja feita. Não. Eu quero que o juízo, que a penalidade seja aplicada. Um jogador de futebol, não corintiano, vamos colocar um outro aí, um São Paulino, né? Ponte Preta, comete uma falta dentro da área. Como é que é o nome dessa falta? Pênalti. A palavra pênalti, sabe o que significa pênalti? Pênalti é penalidade. Pênalti. Ele vai sofrer uma penalidade. E qual é a penalidade? Um tiro direto, sem barreira. Essa é a penalidade. Fez a falta, tem penalidade. Alguém mata alguém no trânsito, está embriagado, o motorista embriagado, matou uma criança, os pais dizem: nós queremos a penalidade, nós queremos o juízo, nós queremos a condenação. Pênalti. Agora imagina que esse motorista foi preso e pegou 3 anos de prisão. Ontem, ao meio-dia, ele recebe o alvará de soltura. Ele cumpriu os 3 anos. O juiz deu o alvará de soltura. Ao meio-dia ele sai. Às 11h30 da manhã, ele está debaixo de juízo, de condenação. Ele está pagando uma penalidade. Ao meio-dia, ele sai. Meio-dia e 1, ele está absolvido. Ao meio-dia e 1,
a justiça foi feita. Ao 12:30, ele não deve mais nada para ninguém. Não existe nenhum advogado, não existe nenhum promotor, não existe nenhum tribunal, não existe nenhum juiz que vai condenar esse rapaz 2 vezes pelo mesmo crime. Não há mais condenação. Não há mais condenação. A justiça foi feita. Quando Adão saiu desse lugar chamado justiça, ele passou a viver na injustiça. E por ele viver na injustiça, quem é que governa na injustiça? Satanás e seus demônios. Para que o homem pudesse voltar para o lugar chamado justiça, a dívida teria que ser reparada, teria que ser paga. E qual que é o salário do pecado? A morte. E quem foi que morreu? Jesus. Se você crê que Jesus morreu no seu lugar, você sai do lugar chamado injustiça e volta para o lugar chamado justiça. Por isso que a Bíblia diz: justificados, pois, pela fé, nós temos paz com Deus. O que é que me faz ter paz com Deus? 3 dias de jejum? Não. O que é que me faz ter paz com Deus? Uma corrente de 7 quartas-feiras? Não. O que é que me faz ter paz com Deus? Uma corrente de 7 cabeçadas no pé da cruz? Não. O que é que me faz ter paz com Deus? Comprar 1 quilo de sal grosso e jogar na minha casa? Não. A única coisa que me faz ter paz com Deus é crer na obra de Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Pense comigo. Sábado, uma criança nasceu. Essa criança é um ser humano ou não? Sim ou não? Sim, um ser humano. Daqui a 1 mês, essa criança vai ser mais ser humano ou não? Não. Ela sempre será o mesmo ser humano. Tem como você ser mais ser humano do que você é? Daqui a 10 anos você vai ser mais ser humano? Não. O ser humano é um ser humano. Aquele que foi justificado é justo. Tem como você ser mais justo ou menos justo? Não, você é justo. Por isso que a Bíblia diz que pela obediência de Cristo, Ele te fez justo. Justificados, pois, temos paz com Deus. Por isso que a Bíblia diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quantas condenações existem para os que estão em Cristo Jesus? Nenhuma. E por que, meu amado irmão? Porque, meu querido irmão, você se sente culpado? Por que você acha que Deus é diabo? Eu não acho que Deus é diabo. Acha? Você diz que Ele pesa a mão. Por que você se sente culpado? Se a Bíblia diz que não há condenação sobre a sua vida, se a Bíblia diz que você foi justificado, você foi perdoado, você foi lavado no sangue de Cristo. A Bíblia diz que Deus colocou você novamente num lugar chamado justiça, num estado, no status. Justiça é um estado perfeito. Você está em Cristo, você é uma nova criação. Aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quanto que fez novo? Tudo. Você está na justiça de Deus. Você está na obra de Deus. Você foi revestido de Cristo. Você tem uma nova natureza. Você pertence a Deus. Você é da família de Deus. O Espírito Santo habita em você. O anjo do Senhor acampa ao seu redor. O seu nome está escrito no livro da vida. Você é herdeiro de Deus. Você é co-herdeiro com Cristo Jesus. Você é uma potência. Amém, Jesus. Meu Deus. Aleluia. Amém. Pastor, você não conhece a minha sogra. Minha sogra me condena, me acusa. Deixa a sua sogra pra lá. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. Você pode o que a Bíblia diz que você pode. E é nessa dimensão que nós devemos viver. Para aproveitarmos esse tempo profético.
para aproveitarmos tudo aquilo que Deus está liberando sobre a nação brasileira. Justiça é estar em pé diante de Deus, sem nenhum sentimento de culpa na presença dEle. Vocês estão sentados? Posso escandalizar vocês? Posso? Posso escandalizar vocês? Posso? Justiça é estar em pé diante de Deus, sem nenhum sentimento de culpa, porque você foi justificado por Cristo Jesus, pela obediência dEle, pela obra dEle, sem nenhum sentimento de culpa ou inferioridade a Ele. Não me senti inferior? Pastor, não me senti inferior a Deus? Como assim? Você está em Cristo ou não está? Você foi revestido de Cristo ou não foi? Imagina que esse lenço aqui seja você, esse meu iPad seja Jesus, você em silêncio. Glória a Deus. Cadê você? Glória a Deus. Santo Deus, aleluia. Quando Deus olha para você, Ele vê quem? Cristo. Jesus. Glória a Deus. É isso que significa quando a Bíblia diz que você foi revestido de Cristo. Quando traziam um cordeiro para oferecer sacrifício, então vinha a pessoa, trazia o cordeiro, para que ele morresse pelo pecado daquele homem. O sumo sacerdote, ele olhava para o cordeiro, olhava para o homem que trazia o cordeiro. Olhava para o cordeiro. Ele inspecionava para ver se não havia defeito no cordeiro. Se o cordeiro não tinha defeito, ele era sacrificado. Nunca o pecador era examinado pelo sacerdote, sempre o cordeiro. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, e tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Quando Pilatos olhou para Jesus e disse o seguinte: ei, eu não vejo nele culpa alguma. Pilatos estava dizendo: ele é perfeito para o sacrifício. E o Cordeiro perfeito, Jesus Cristo de Nazaré, foi aquela cruz, derramou seu sangue. Glória a Deus. Para a remissão, para o perdão dos meus pecados. E eu, coberto pelo sangue de Cristo, sou uma nova criação. Eu, coberto pelo sangue de Cristo, eu tenho acesso ao Pai. Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tente ir ao Pai pelas suas obras. Não tente ir ao Pai pelo seu jejum. Pastor, então por que eu jejuo? Pastor, por que eu faço minha campanha? Pastor, por que eu faço isso? Você deve fazer por amor, por gratidão, por honra, por devoção, não para mérito. O único mérito que Deus aceita é a obra de Cristo. Só. Quando Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim, Ele está dizendo: eu sou o caminho, eu sou a porta. Se você tentar uma outra maneira, você é ladrão e salteador. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Diga para o irmão que está do seu lado: não durma. Sem Jesus, não podemos nada. Se sem Jesus nós não podemos nada, com Jesus podemos tudo. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia, 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 aleluia. Você está levando alguma coisa para casa hoje? Eu sei que vocês estão cansados, trabalharam o dia todo. Mas vamos, me ajuda lá na tela. Vamos para Lucas, capítulo 5, versículo 1. Eu quero ler até o versículo 11 e depois a gente encerra. Lucas 5, 1. Aí eu vou pedindo, por gentileza, você vai passando depois por 2, por 3, por 4. Vamos lendo esse texto aí. Você que trouxe a sua Bíblia, pode abrir aí. Lucas capítulo 5, versículo 1.
Essa é a minha terceira parte da mensagem. A primeira era o calendário, a segunda, a obra de Cristo, a terceira, o nosso relacionamento com Ele, que é nesse texto aqui. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. O lago de Genezaré é o mesmo mar da Galileia, ou o mar de Tiberíades, mesmo nome para o mesmo local, Tiberíades, Galileia ou Genezaré. E viu estar ali, então Jesus está na beira da praia, no mar da Galileia. Uma grande multidão veio, ele foi se afastando, não tinha mais para onde ir, porque a água já estava no calcanhar dele. A multidão começou a apertar Jesus. E o texto diz que ele viu 2 barcos junto da praia. Quantos barcos? 2. Ele viu 2 barcos junto da praia, ali do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Próximo. E entrando num dos barcos. Em quantos barcos que ele entrou? 1. Queridos, isso é muito importante. Por que ele escolheu um dos barcos? O que ele disse? Esse eu entro e esse eu não entro. Você crê que o Espírito Santo está aqui? Por que ele olha para você e diz assim: hoje eu vou tocar a sua vida, e fulano eu não vou tocar? Por quê? Olha por quê. Olha o versículo 3, 4. Não, o 3. Entrando num dos barcos, que era o de Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Por que ele entrou nesse barco? Porque nesse barco ele ia pedir algo para o dono do barco. E ele sabia que o dono desse barco iria atender aquilo que ele estaria pedindo. O dono do outro barco, se ele entrasse, escuta, afaste um pouco o barco da terra. O outro problema dizer: eu não. Você percebe a diferença? Tem homens na igreja que o Espírito Santo diz: faça assim. Eu não vou fazer não. Aí ele fala: você faça assim. Pois não, Senhor, eu vou fazer. Porque em alguns momentos da nossa vida Deus pede algo para nós. Você pode imaginar o Criador do universo pedindo uma gentileza, pedindo um favor para Pedro? Pedro, afaste um pouco da terra. Assentou-se e ensinava do barco a multidão. Diga para a pessoa que está ao seu lado: afaste-se um pouquinho da terra. Afaste-se um pouquinho da terra. Meu irmão, eu e você muitas vezes estamos muito ligados na terra, conectados demais com a terra, recebendo influência demais da terra. Você não consegue ficar meia hora sem olhar uma mensagem no WhatsApp, sem olhar um e-mail. Está ligado demais com a terra. O dólar subiu, o dólar caiu, o governo disse isso, o governo disse aquilo, e você está nervoso, você está estressado, está com úlcera, você está ligado demais na terra. O Espírito Santo está dizendo para você: afaste-se um pouquinho da terra. E quando afastou um pouquinho o barco, ele começou a ensinar. Quando é que ele começa a falar comigo? Quando eu me afasto um pouquinho da terra. Glória a Deus. Quando é que ele começa a me ensinar? Quando eu me afasto um pouquinho da terra. Versículo 4 diz: tendo acabado de falar, disse a Simão. Versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão Pedro: faze-te ao mar alto, vai ali onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para pescar.
Simão respondeu no versículo 5. E respondendo Simão disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Aleluia. Trabalhei a noite toda. E sabe de um seguinte, mestre? Eu ouvi aqui, enquanto estava lavando as redes, o senhor pregando aqui no meu bar. O senhor falou coisas lindas que eu nem entendi tudo que o senhor falou. Só que é o seguinte, de pesca eu entendo. Meu pai pescou aqui. Os meus avós pescaram aqui. Os meus bisavós, os meus todas as gerações pescaram aqui. E eu entendo de pesca. E aqui só se pesca à noite. E trabalhei a noite toda e não peguei nada. Agora o senhor acha que às 10h30 da manhã vai dar peixe? Não. A Bíblia é um livro muito resumido. No que está escrito ali não percebe-se. Mas Pedro resistiu. Já que é que o Senhor está dizendo, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Já que o Senhor está falando, eu vou provar para o Senhor que aqui não dá peixe nessa hora. Você já fez alguma coisa que Deus está pedindo para você fazer, e você fez de qualquer jeito para não dar resultado e deu? Deus disse que é para fazer isso, eu vou fazer, mas não vai dar certo. Eu sei que não vai dar certo. Aqui. E deu resultado. Mas Deus, já que o Senhor está dizendo, eu vou lançar a mão. Porque és tu quem está dizendo. Versículo 6. Quando o fizeram, e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se a eles. Você pode imaginar? Era que Pedro lançou a rede, quando ele começou a puxar, a rede estava pesada, cheia de peixe, ele põe a mão na cabeça e não consegue. A rede já estava rasgando. Versículo 7. Então fizeram sinais aos seus companheiros, aquele lá do outro barco, aquele que estava lá na praia, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começar a afundar os dois barcos. Pergunta para mim assim: por quê? Diga, por quê? Jesus encheu o barco de Pedro. Mais uma vez, por quê? Jesus encheu o barco de Pedro. Porque Pedro tinha disposição de dividir a bênção com o outro barco. Você está disposto a dividir a bênção com outra pessoa? Você pode imaginar a vergonha que Pedro estava passando? Você pode imaginar a vergonha? Às 10h30 da manhã, Pedro içando a vela, recolhendo as redes, colocando no barco e indo para pescar, e os outros lá na praia olhando para Pedro, dizendo assim: Pedro, você ficou louco, Pedro? Pedro, aonde você vai? Eu vou pescar. Pedro, para com isso. Mas ele falou que é para pescar. Pedro, esse cara não entende nada de pesca, Pedro. Eles zombaram de Pedro, eles desprezaram, fizeram um bullying de pescador. Pronto. E aí, Pedro foi, pescou. A rede estava cheia, encheu o barco. Ele chamou outro barco. Vem cá. O que você quer, Pedro? Vem ajudar a pesca. Que pesca, Pedro? Você não pegou nada, não? Vem aqui, não. Vem aqui, não. Venha. Aí eles vieram. Quando chegaram perto, quanto peixe. Quanto peixe. Deus tem algo grandioso para você, mas você precisa ter no coração uma disposição de dividir aquilo que Ele está dando para você. O texto sagrado diz, versículo 8: quando Simão Pedro, e vendo isto, Simão Pedro, vendo os dois barcos cheios de peixe, prostrou-se aos pés de Jesus. O que Pedro fez? Irmãos, Pedro é um judeu.
E judeu tem na lei, somente ao Senhor teu Deus adorarás. Um judeu não ajoelha diante de outro homem, não. E por que Pedro se ajoelhou diante de Jesus? Olha o que diz o texto: prostrou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que eu sou um homem pecador. Senhor, saia daqui. Mas não, tem alguma coisa errada. Primeiro, a Bíblia diz que ele, sendo um judeu, e Pedro tinha 40 anos e Jesus tinha 30, mais velho, se ajoelhando aos pés de um moço, chamando ele de Senhor. E aí Pedro disse: ei, eu sou pecador. Não. Se você ligar o seu rádio agora, qualquer rádio aqui dessa região, vai estar alguém pregando o Evangelho, dizendo o seguinte: você é pecador, Deus não vai te abençoar. Ele abençoou um pecador? Jesus disse para Pedro: se você confessar todos os seus pecados, eu vou encher o seu barco de peixe. Foi isso que Jesus fez? Não. Jesus encheu os 2 barcos de peixes. E depois, só então depois, Pedro reconheceu que era pecador. Ah, pastor, eu quero trazer um amigo para a igreja, mas ele ainda está fumando, ele está usando drogas, ele tem uma amante. Já falei para ele deixar isso, depois ele vem para a igreja. É assim? É assim? Não. Mas foram as exigências que Jesus fez para Pedro, para encher o barco de Pedro? Nenhuma. Pedro, lance as redes. Deixa eu encher o teu barco. Queridos, nós cristãos, a nossa igreja, a gente tem invertido o Evangelho. Nós temos mudado o Evangelho. Você está me entendendo? Nós temos pregado: se você não viver em santidade, Deus não vai te abençoar. Me prove na Bíblia. A santidade é uma comunhão com Deus. Santidade é relacionamento com Deus. Santidade é vida íntima com Deus. Glória a Deus. Santidade é crer e receber a obra de Cristo Jesus. Glória a Deus. Isto é santidade. Eu nasci no lar evangélico. Agora eu quero encerrar. Eu cresci no lar evangélico. Os meus avós eram evangélicos, tanto para o lado do meu pai e do lado da minha mãe. Os meus pais evangélicos. Eu cresci no lar evangélico. E quando eu já era mais adolescente, jovenzinho, fui batizado. E aí nós tínhamos que participar da ceia do Senhor. E para mim o culto de ceia era um terror. Coisa terrível. Por quê? Era uma igreja com mais ou menos 150 pessoas. Tinha uma mesa aqui na frente que colocava os pães, o cálice. Ficava ali uma meia dúzia de presbíteros. O pastor pegava o microfone. Parecia um culto fúnebre. O pastor postava a bota e disse: irmãos, solenemente nós estamos aqui diante da mesa do Senhor. O órgão tocava uma música fúnebre. Fiquei em pé. O pastor dizia: em reverência esse momento sacro. Mas antes de tocarmos esse pão e pegarmos esse cálice,
Eu vou lhe dar 5 minutos para você confessar os seus pecados. Porque se você tocar nesse pão indignamente, você é culpado do sangue e do corpo de Cristo. Agora imagina eu, um adolescente, 16 anos, 17 anos. Naquele dia eu era extremamente cavalheiro. Eu deixava todo mundo passar na minha frente. Pode passar, irmão, pode passar, pode passar. E ficava pensando, se eu tocar naquele pão, se eu tocar naquele cálice, Deus vai me matar. Hoje Ele me mata. Se eu não participar da ceia, eu tenho 300 olhos olhando para mim dizendo: pecador, 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 pecador. Não participou da ceia, pecador, pecador, pecador. O que eu fazia? Eu falava: bom, eu vou cair nas mãos de Deus e participar. E quando eu pegava o cálice e o pão, o pastor disse: vamos orar. Confesse os seus pecados. Eu não sabia quantos pecados eu tinha praticado aquela semana. Não me lembrava. Hoje é segunda-feira, você se lembra? E eu falava: e agora? Aí eu orava assim: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. E nesse momento o pastor dava um grito no microfone. Ele dizia: e não vale dizer multidão de pecados. E eu, meu Deus, esse homem de Deus, ele entrou na minha mente, ele leu o meu pensamento. Eu não sabia o que fazer. Pegava aquele pão, pegava aquele cálice, engolia, tomava e ia lá fora, pegava minha bicicletinha e corria para casa. Com a sensação de, em qualquer momento, até chegar em casa, viria um raio dos céus. Eu ia ficar igual um frango assado, torrado. Eu tinha essa certeza. Mas chegava em casa vivo. Almoçava. E ia por ali, jogar um futebol, fazer alguma coisa assim. E pensava: puxa, graças a Deus, Deus estava ocupado hoje. Ele nem viu. Os discípulos dizem para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Jesus disse: faça o seguinte, ore assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade aqui na terra, assim como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas... Não, está errado. Eu aprendi na igreja a vida inteira que é: perdoe os meus pecados, aí coma o pão. Aí Jesus diz: não, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoe os nossos pecados. Primeira comunhão. Primeiro você sente à mesa. Primeiro desfrute da presença dele, do perdão, do sangue dele. Mesa é comunhão, mesa é aliança. E depois deixa o meu Espírito Santo tocar na sua vida. De repente você diz: bom, Deus, eu não vou fazer mais isso. Deus, eu vou deixar isso. Deus, eu vou deixar aquilo. Deus, eu vou deixar aquilo outro. Aí você começa, na dependência dele, no poder dele, você começa a abrir mão daquilo que você sabe que entristece a ele, que deixa ele chateado com você. Ele vai te dando forças, ele vai te capacitando, ele vai te qualificando. Você vai rejeitando o pecado, você vai rejeitando a mentira, e você vai dependendo dele e crescendo na graça e no conhecimento que há em Cristo Jesus. Se for possível, o último versículo, Romanos 5,17. Romanos 5,17. E ele diz assim, Romanos 5,17. Aleluia. Vocês vão levar alguma coisa para casa hoje? Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Romanos 5,17. Porque
Se pela ofensa de um só, Adão, a morte reinou por este, a morte começou a reinar por causa do pecado de Adão, muito mais do que tudo o que o pecado de Adão produziu sobre a humanidade, de dor, de angústia, de tristeza, de maldade, muito mais, os que recebem a abundância da graça, os que, diga comigo, recebem. Eu achei que vocês eram mais pentecostais, diga, recebem. Aí, imagina que esse lenço seja a lei. No Evangelho de João, a Bíblia diz que a lei foi dada por Moisés. Vou jogar para você. Isso aqui é a lei foi dada por Moisés. Moisés deu a lei. Mas a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. A graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Não foi dada, Ele trouxe. Ele é a graça, Ele é a verdade, Ele deu a graça. Por isso que a Bíblia está dizendo: aqueles que recebem a abundância da graça. A palavra receber ali no grego é lambano. Diga comigo, lambano. Mais uma vez, lambano. Faça assim com a sua mão. Eu lhe dei a graça. Deixa a mão aberta. Ele recebeu ou não recebeu a graça? Será que ele recebeu? Não recebeu. Lambano é: segure com as duas mãos, feche bem. Ele recebeu a graça agora? Isso é lambano. Isso é lambano. Ele pegou, ele agarrou, ele se apropriou, ele tomou posse. Ele diz: a graça é minha. O texto diz: aqueles que recebem a abundância da graça e o dom e a dádiva da justiça. É uma dádiva, justiça é um dom, justiça é um presente. A abundância da graça mais dádiva da justiça produz o quê? Reinarão, está escrito ali? Reinarão em vida. Você vai reinar depois da morte? Na Nova Jerusalém? Vai andar em ruas de ouro? E papapi, papapá? Não. A Bíblia diz que você vai reinar em vida. Reinar agora. Reinar sobre principados, reinar sobre potestade, reinar sobre o desemprego, reinar sobre a fúria do inferno, reinar sobre as doenças, reinar sobre a agressão do mundo, reinar em vida. Como é que você, homem, se torna um leão, reinando em vida? Como é que você, pai, se torna um pai leão, reinando em vida? Como é que você reina em vida? Recebendo a graça, recebendo a justiça, no lugar que Ele te colocou para você reinar. É assim que você se torna um leão. Receba a graça, aquilo que Ele fez, o sangue derramado, a ressurreição dEle, a ascensão dEle, a glorificação dEle. Você é uma nova criatura, você foi justificado pelo sangue de Cristo, o seu nome está escrito no livro da vida, a dádiva da justiça foi dada a você, Ele vê você num estado perfeito. Aí você reina. Para você reinar, você tem que pensar como rei. Quando o príncipe da Inglaterra esteve aqui, esse que casou ultimamente, ele queria ir numa churrascaria. Ele foi para o Rio de Janeiro. Eu quero uma churrascaria. Ele sentou lá, numa churrascaria, à la carte, deram o cardápio para ele, ali o menu para ele. E quando você pega um cardápio, aqui está o nome do prato, da comida, e ali está o preço, do outro lado, não é assim? Você acha que ele olhou o prato que ele queria comer, ou olhou o preço? Olhou o prato ou o preço? Ele olhou o prato. Por que ele não olhou o preço? Porque ele é rei. Meu Deus! Porque ele é rei. Pensar como rei. Pensar como rei.
Ele escolheu porque Ele é rei. Ele não escolheu pelo preço. Pensa como rei. Reinar em vida. Glória a Deus. Reinar em vida. Você precisa pensar como rei. Você precisa pensar como rei. Diga pelo menos amém. Amém. Você recebe a abundância da graça. Você recebe a dádiva da justiça. A abundância da graça, mais dádiva da justiça é igual reinar em vida. Reinar em vida significa 1000 caem ao seu lado e 10.000 à sua direita, à sua esquerda, você não será atingido. Glória a Deus. Isso é reinar em vida. Reinar em vida é as pessoas olharem para você e não entenderem o que Deus está fazendo na sua vida. Aleluia. Não dá para explicar. Você está reinando em vida. Eu gostaria que você fosse para a sua casa, para o seu lar hoje, entendendo, estamos vivendo um tempo profético. Glória a Deus. Eu sei o que Jesus fez na cruz por mim, em quem Ele me transformou. E agora Ele está no meu quarto, está na minha vida. E agora eu começo a reinar em vida. Existe uma doença em casa, um espírito de enfermidade. Eu te ordeno, saia daí agora. Reina em vida. Está desempregado? Senhor, eu declaro a porta do trabalho aberta agora, em nome de Jesus Cristo. Receba, receba, lambano, pegue. Eu quero uma promoção, receba, receba, porque a palavra de Deus diz: aquilo que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não viram, ainda não subiu o coração humano, são estas as coisas que Deus tem preparado para aqueles que amam. Você ama Deus? Você ama Deus? São estas as coisas que Deus tem preparado para você. Fique em pé, aplauda o Senhor, faça um barulho.